Graças paz, bom dia a todo mundo. Nós somos da Oitava Igreja Evangélica Congregacional Vale da Bênção e a partir de agora nós vamos começar a transmitir para os nossos irmãos a nossa escola bíblica dominical. Então você que está aí na sua casa, você que está nos acompanhando, eu queria convidar você nesse momento para curvar a sua cabeça, fazer a sua oração, seguir estudando a palavra do Senhor conosco. Nessa manhã de pandemia, nessa manhã onde nós estamos ainda vivendo momentos de isolamento, momentos onde nós não sabemos o que pode acontecer nos próximos dias. Uma certeza deve permanecer no nosso coração, uma certeza deve nos alegrar, uma certeza deve manter acesa a nossa esperança nessa manhã. É que o nosso Senhor, Ele continua rigorosamente no controle de todas as coisas. Ele continua assentado no alto e sublime trono, governando com justiça, e logo, logo, tudo isso vai passar e nós vamos estar desfrutando dos nossos momentos de comunhão juntamente com os irmãos. Amém? Então convido você a orar nesse momento. Vamos nos apresentar diante do Senhor. Ele é o nosso professor por excelência. Então, a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Vocês podem ir colocando aqui embaixo nos comentários se o som está ok, se estão tendo alguma dificuldade com a dicção. E as perguntas, se der para a gente ir respondendo, nós vamos respondendo também. Tá certo? Vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor. Bendizemos o teu nome nessa manhã, pelo rico privilégio que o Senhor nos concede, ó Deus, a oportunidade de estar aqui, mesmo em nossas casas, mesmo em nossos lugares mais íntimos, mais reservados, podendo desfrutar da tua santa palavra, podendo, ó Deus, desfrutar do privilégio de partilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Então, nessa manhã, nós queremos, acima de todas as coisas, ser gratos, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem, ó Deus, estendido a tua boa mão sobre as nossas vidas. Queremos também, Senhor, nessa manhã, pedir a tua orientação, que teu Espírito Santo seja conosco, que a tua palavra, ó Deus, seja realmente a fonte de sabedoria para as nossas vidas. Tu que és o nosso professor por excelência, nos ensina nessa manhã. Tem misericórdia das nossas vidas, nós somos falhos, somos fracos, somos pecadores, mas o teu sangue nos purificou, o teu sangue nos alcançou. Pelo teu sacrifício nós somos remidos lá na cruz do Calvário. Então hoje, ó Deus, nós pedimos condições ao Senhor para entender a tua santa e poderosa palavra. Nos ajuda, em misericórdia das nossas vidas. Assim nós te oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém? Eu convido você para acompanhar conosco a nossa introdução. Nós vamos ler apenas um único verso. Se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. O versículo 42 é um texto imensamente conhecido dos irmãos. E nós estamos com a proposta, irmãos, de estudar em nossa igreja princípios da educação cristã. Nós temos observado ao longo do tempo que a igreja ela tem perdido o afinco por estudar a palavra. E não só por estudar a palavra, mas a igreja brasileira ela tem vivido momentos onde ao longo da história ela tem se confundido com as questões de ensino. É interessante pensar, como nós geralmente falamos, que a ideia de estudar a palavra ela não surge com a Reforma Protestante no início do século XVI. A ideia de acordar para estudar as Escrituras é uma ideia bíblica e ela é presente, seguir as orientações, seguir os ensinos de Deus, seguir os ensinos do Senhor para o seu povo, ela é presente desde o Éden. Deus, na formação de todas as coisas, na organização de todo o mundo, ele deixa tudo nas mãos de Adão e ali ele já coloca critérios educacionais na mão de Adão. Ele passa ensinos para Adão. E a partir dali nós vemos que o ideal de Deus para o seu povo é que o seu povo viva debaixo da sua orientação e sempre aprendendo, sempre ensinando. Na aula da semana passada, ainda no templo, nós chegamos a compartilhar com os irmãos os princípios educacionais do Antigo Testamento. É necessário olhar para o Antigo Testamento para entender por que o povo de Deus, por que a igreja contemporânea ela necessita estudar a palavra. Olhando para o Antigo Testamento, nós vamos entender que o contexto pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, de Abraão, Isaac, Jacó, José, ficam no Egito. Esse povo passa um período de escravidão, mais de 400 anos,
E nesse período de escravidão, esse povo sai do Egito, mas é um povo que é totalmente politeísta, é um povo que está acostumado com a cultura egípcia, é um povo que não tem identificação com Deus, é um povo que não tem conhecimento acerca desse Deus. E a partir daí surge a necessidade de um Pentateuco, surge a necessidade desses 5 livros para orientar esse povo, para que esse povo passe a conhecer Deus, para que esse povo passe a entender o que é que esse Deus quer para a sua vida e para que esse povo possa conseguir viver de forma social, de forma moral, de forma ética, de uma forma aceitável diante do seu Deus. Então, princípios de educação cristã, eles surgem no Antigo Testamento. A ideia de reforma protestante, no início do século XVI, é porque havia se perdido esses princípios ao longo dos anos. A igreja ela vai sofrendo alterações, como nós sofremos alterações, e esses princípios vão se perdendo. Então é interessante enxergar que a sociedade brasileira, a igreja brasileira, ela tem confundido algumas questões desses princípios e os cultos de estudo, os cultos que nós chamamos de doutrinários, eles têm perdido um pouco a sua essência, porque a igreja ela vive 2 problemas na atualidade. A igreja ela vive o problema de estudar demais teologia e perder a sua espiritualidade, e vive também o problema de estudar de menos teologia e viver apenas de fábulas, de misticismo. E a gente tem que tentar equilibrar, né? Nós somos cristãos, nós vivemos pela fé, nós somos realmente espirituais, nós cremos no mover do Senhor, nós cremos no agir do Espírito Santo do Senhor, mas tudo isso dentro da perspectiva da sua santa e poderosa palavra. Então é necessário que nessa manhã nós abramos o nosso entendimento para compreender aquilo que está escrito na Escritura com relação a ensinar na casa do Senhor, a ser educados. Então eu queria pensar com você nessa manhã e eu queria que você fizesse a oração do salmista. Em casa, o salmista lá no Salmo 119 ele vai dizer, né? Desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da tua lei, as maravilhas da tua palavra, as maravilhas dos teus mandamentos. Então que esse seja o nosso desejo nessa manhã, que nós possamos assim aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 42, nós vamos enxergar aquilo que nós temos de base doutrinária para a igreja no modelo atual que nós temos, o que nós chamamos de igreja contemporânea, igreja física. E esse texto é o texto que vai encabeçar as questões de ensino para o Novo Testamento. É claro que a grande maioria dos que estão assistindo vão pensar assim, mas o texto base do Novo Testamento não é João 3,16? Sim, João 3,16 ele traz as grandes verdades do Novo Testamento de forma bem resumida. É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que tudo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Essa verdade é muito clara, é o plano de salvação apresentado de uma forma resumida e nós conseguimos compreender essa verdade. Mas quando nós trabalhamos a perspectiva de igreja e vamos pensar em ensino dentro da igreja, nós vamos nos remeter a Atos dos Apóstolos. Então, faça a leitura comigo, é um texto que você já conhece. Atos 2,42 vai dizer assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou pode ter doutrina dos apóstolos, aí na sua escritura nós vamos mencionar esses termos também, a comunhão, ao partir do pão e as orações. Essa era a base da igreja de Atos dos Apóstolos, que é a igreja que nós nos assemelhamos hoje em dia. Preste bastante atenção. Dedicavam-se ao ensino dos apóstolos. A partir disso, nós vamos pensar um pouquinho hoje sobre as bases, os princípios doutrinários, os princípios educacionais do Novo Testamento. Continuando a nossa recapitulação, como a gente estava fazendo inicialmente, uma viagem pelo Antigo Testamento. É necessário que olhando para o Antigo Testamento, nós encontremos o povo que sai do Egito, um povo sem identificações com o seu Deus, e um povo que vai sendo trabalhado ao longo de cada caminhada, de cada passo com esse Deus. Finalzinho de Êxodo, Levítico, o povo está ali no Sinai recebendo as orientações passadas a Moisés vai passando para o povo. E nós devemos entender que sempre existe um conjunto doutrinário, um conjunto educacional, uma série de princípios que são estabelecidos para que um povo possa andar em comunhão com seu Deus.
A partir do Antigo Testamento, nós vamos ter a base desses princípios que nós consideramos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles englobam questões com relação ao próprio Deus, questões de cunho religioso e espiritual, e questões com relação à vida em sociedade, questões morais, questões éticas, questões de personalidade, questões de caráter. Os 10 mandamentos, eles compõem o conjunto educacional, os princípios educacionais do Antigo Testamento. Como nós mencionamos teologicamente, a lei e os profetas. A sociedade judaica, o povo de Israel, eles se desenvolvem em cima desses ensinos e eles começam a ser tratados. Nós vamos vendo ao longo da história do Antigo Testamento. É um povo que realmente vive momentos de altos e baixos, vive momentos de pecado, vive momentos de idolatria, vive momentos de insatisfação com a ação do Senhor, mas é um povo também que é trabalhado pelo Senhor, é um povo que passa por diversidades, é um povo que passa por situações, é um povo que é tratado pela questão do cativeiro, e quando nós chegamos ao período dos profetas, de fato e de verdade, nós vemos que a partir dali começa a surgir a ideia de um ensino de uma forma um pouco mais diferenciada. Os profetas, eles vão abrir aquilo que nós chamamos de leque para a pregação. Os profetas do Antigo Testamento, eles são pregadores em potencial, e eles começam ali a expor as escrituras que haviam para o povo. E a partir dessa ideia de pregação, o povo ele vai sendo tratado pelo Senhor. Tendo em vista tudo isso, nós chegamos ao Novo Testamento. Nós saímos do contexto do Antigo Testamento, do contexto de um povo que estava em formação, de um povo que desconhecia o seu Deus, para um povo agora que não é mais politeísta, é um povo monoteísta. Nós entendemos quando nós chegamos no Novo Testamento que existe ali adoração plena ao Senhor, há uma espera à vinda do Messias, e agora esse povo monoteísta, ele precisa ser trabalhado em outras questões. Esse povo monoteísta, agora esse povo que adora um único Deus, é um povo que agora precisa abandonar princípios de religiosidade, não de espiritualidade. É necessário que os irmãos compreendam isso. No Evangelho brasileiro, nós temos bastante religiosidade e pouca espiritualidade. Nós temos pouca dedicação à palavra de Deus, mas nós temos apego a princípios. Então, isso parte das ideias implantadas ao longo dos anos e que nós temos que entender essas ideias. É necessário que nós entendamos que, para que haja ensino dentro da igreja, esse ensino tem que estar embasado em doutrinas, e essas doutrinas têm que ser bíblicas, escriturísticas. Quando nós falamos nisso teologicamente, nós temos que pensar que vão existir doutrinas, vão existir dogmas e vão existir tradições e culturas. A igreja brasileira, ela passa por problemas, ela passa por dificuldades, porque nós queremos começar, devido à vasta cultura que tem no Brasil, nós queremos começar essa base de baixo para cima. Nós queremos começar com a nossa tradição e com a nossa cultura, queremos a partir disso estabelecer dogmas para a nossa igreja, e aí nós vamos querer embasar na doutrina bíblica. Nós queremos olhar para o que a Bíblia diz acerca daquilo que nós estamos fazendo. Não funciona assim. Nós temos que pensar que a igreja, ela discorre de cima para baixo. É um conjunto doutrinário, é um corpo doutrinário, é aquilo que a Escritura estabelece como necessário e essencial para que seja ensinado na casa do Senhor. A partir disso, as denominações, os diversos posicionamentos vão criar os seus dogmas, a sua interpretação daquela verdade que está sendo anunciada. A partir dessa interpretação, aí sim vão se desenvolver as tradições, vão se desenvolver as culturas, mas é necessário que nós lembremos que a Bíblia ela é acultural e atemporal. Ela é para todas as culturas e ela é para todos os tempos. Então, a nossa cultura ela não pode estar acima da Escritura, a nossa tradição ela não pode estar acima da Escritura. A igreja não pode em nenhum momento, em nenhuma circunstância, estar acima da Escritura. Nós, como cristãos, nós professamos que a Escritura é a nossa regra de fé e prática. Então, tudo que nós vamos fazer precisa estar estabelecido no corpo doutrinário da Escritura. A gente não pode pegar um texto isolado e estabelecer alguma coisa em cima da Escritura, porque determinado texto vai falar sobre isso. Não. A Escritura é um livro, é uma composição que, embora seja 66 livros, mas o seu conteúdo é homogêneo.
É um conteúdo que é muito junto, é muito unido, é muito interligado. Então, a partir disso é que nós podemos estabelecer verdades para serem aplicadas nas igrejas. Ok? Então, vamos lá. Pensando nessas questões de doutrina, de princípios, a gente precisa enxergar primeiro quais eram os principais problemas do povo no Antigo Testamento para estudar a palavra de Deus. Então, nós devemos lembrar que no Antigo Testamento, o povo hebreu ele tinha como principais problemas. Primeiro, o desconhecimento de Deus. Era um povo que saía de um contexto de escravidão, mas que estava acostumado com a cultura egípcia. Então, se é um povo que está acostumado com uma cultura pagã, é um povo que está acostumado com uma cultura politeísta, eles desconheciam o Deus de Israel. É interessante que quando Deus está falando com Moisés na sarça, a indagação de Moisés eu vou dizer que foi quem que mandou. Porque mesmo que ele dissesse, olha, Deus falou comigo através de uma sarça, foi muito impactante para mim. Mas aí o povo hebreu que se encontrava no Egito iria questionar, né? Que Deus? Porque nós conhecemos vários deuses. Qual foi esse que falou com você? Qual foi esse que prometeu libertação? Aí muita gente vai partir da posição de pressuposto que realmente a cultura judaica teria sido preservada desde José. Algumas pessoas realmente tinham algum conhecimento sobre Deus. Existia algum conhecimento sobre Deus, mas não existia um conhecimento profundo sobre o Senhor. Daí a ideia de começar a ensinar o povo de Deus. O povo de Deus precisava ter conhecimento profundo do seu Deus, para que pudesse entender que existe um único Senhor. É o resultado do Pentateuco, lá em Deuteronômio. Ouve, ó Israel, existe um único Senhor, só um Deus. Então, essas questões precisavam ser trabalhadas naquele momento. E aí, remetendo para os nossos dias, eu posso afirmar que também é um problema de conhecimento do seu Deus. Você pode fazer uma reflexão básica aí na sua casa. Se nós estabelecêssemos como pergunta nessa manhã, quem é Jesus para você? Mas você não pode dizer que ele é Salvador, você não pode dizer que ele é Senhor, você não pode dizer que ele é amor e você não pode dizer que ele é Pai. O que você responderia? É necessário pensar nessas questões, porque nós temos que ter conhecimento acerca do nosso Deus. Na nossa sociedade atual, muitos poderiam dizer Jesus é justiça. É uma sociedade que tem uma sede de justiça muito alvoroçada. Mas Jesus, ele é todas essas coisas que nós citamos, mas ele é só isso. Então note que há uma necessidade de conhecê-lo mais. Note que há uma necessidade de prosseguir conhecendo pessoa de Deus, pessoa do Pai, pessoa do Filho, do Espírito. Há uma necessidade de prosseguir conhecendo as verdades sobre o nosso Deus na Escritura Sagrada. Então, a mesma dificuldade que o povo hebreu tinha no Antigo Testamento é uma dificuldade do Novo Testamento e é uma dificuldade da igreja atual, da igreja contemporânea. Em segundo lugar, a segunda dificuldade que o povo do Antigo Testamento, o povo hebreu tinha, era a ausência de uma identidade, e essa identidade em todos os aspectos. Era uma ausência de identidade moral, era uma ausência de identidade social, uma ausência de identidade ética, uma ausência de identidade cultural e uma ausência de identidade religiosa. Moralmente falando, era um povo que vivia de acordo com os costumes egípcios. Não só moralmente, mas socialmente e eticamente falando. Tudo o que era vivenciado no contexto social vinha daquilo que eles conheciam de cultura egípcia. Cultural, eles não tinham o ideal de cultura porque eles perderam a sua cultura ao longo de 400 anos no Egito. E de forma religiosa, eles não tinham realmente uma identificação religiosa. O que nós vamos ver que já muda quando nós começamos a caminhar um pouco mais à frente. Nós pegamos o livro do profeta Jonas. Jonas está ali no meio de uma tempestade ocasionada pela sua própria desobediência ao Senhor. E eu acho interessante a questão de identificação. Porque quando Jonas é questionado quem ele é, ele responde: eu sou um hebreu, eu sou servo do Senhor. Ele não tem problema em afirmar a sua identificação. Ele não tem problema em dizer quem ele é, o Deus que ele serve, em passar as suas origens, em passar a sua identidade. Que talvez seja um problema que a igreja brasileira ela tem hoje em dia também, a questão de identificação. A identificação moral, a identificação social, a identificação ética. A igreja atual, ela sofre uma crise nesse momento. Nós enxergamos um crescimento teológico muito grande na nossa nação,
mas temos uma dificuldade de enxergar esse crescimento teológico como produtivo. Nós enxergamos aí o crescimento da teologia da missão integral, que associa a evangelização com prática de boas obras pela Igreja do Senhor, que nós não queremos descredibilizar o princípio, é claro, mas já seria uma obrigação da Igreja servir ao próximo, independente de, porque é a orientação da Escritura, amar o nosso próximo, independente de porque ele nos amou primeiro. Então é uma obrigação nossa. Quando nós pensamos em identificação cultural e religiosa, num país como o Brasil, onde existe uma cultura muito forte, falar de identificação cultural é muito complicado. Porque para nós que vivemos aqui no Nordeste, nós temos uma mentalidade cultural. Se nós pegamos os nossos irmãos que vivem no Norte, as igrejas lá do Amazonas, elas têm uma outra identificação totalmente diferente da nossa. Se nós pegarmos os nossos irmãos que vivem no Sul, muito mais frio do que nós passamos aqui, com outros costumes totalmente diferentes, vai ser um outro tipo de identificação cultural. E quando nós pensamos em uma identidade religiosa, uma identidade espiritual, mas que ela não seja legalista, é muito difícil estabelecer isso. Nós temos as questões de divisões denominacionais, temos várias em nossa nação, devemos realmente respeitar cada uma delas, mas devemos entender que o que determina a nossa visão religiosa é aquilo que está na Santa Palavra do Senhor. Ok? Então, primeiro princípio, primeiro problema doutrinário do povo hebreu, o desconhecimento de Deus. O segundo, a ausência de identidade. O terceiro era a influência politeísta. Como a gente mencionou, era um povo que sofria influência da cultura egípcia e pegava essa influência e atribuía na questão religiosa. E era um povo que não tinha, por ausência de identificação com Deus, era um povo que adorava qualquer coisa que se passava pela frente. É um povo tendencioso a cair. Nós notamos ali que quando Moisés sai da presença do povo, vai conversar com o Senhor, há necessidade de se conversar com alguém. Derrete tudo que tem, faz um bezerro e a gente vai conversar com o bezerro. Não havia nenhum problema para o povo nisso. Deus queria trabalhar essas questões com o povo. Não há necessidade disso. Mas o povo era levado por isso pelo costume. As influências eram muito fortes. Nós vamos ver que ao longo dos tempos, o povo mal chega na entrada de Canaã aos deuses do povo midianita e do povo moabita. Baal entra em contexto, Astarte entra em contexto, Camus entra em contexto, e aí vários deuses vão surgindo e o povo tem uma tendência a adorar esses deuses, até que vão sendo trabalhados, lapidados pelo próprio Deus ao longo do percurso do Antigo Testamento. Hoje eu poderia dizer que nós não sofremos tantas influências politeístas com relação a deuses. Nós sofremos influências politeístas com relação a religiões, a grupos religiosos. Nós temos vários e vastos, cada um com um tipo de filosofia, com um tipo de objetividade diferente. Então a igreja cristã protestante, ela tem absorvido boa parte disso e tem perdido a sua identidade como realmente as escrituras nos orientam. E o último problema do povo hebreu, o problema doutrinário do povo hebreu, seria a oscilação espiritual, que é um problema gigantesco que nós temos hoje. Essa oscilação espiritual se dava por um conjunto de todos os outros aspectos que nós mencionamos: desconhecimento de Deus, ausência de identidade, influência politeísta, idolatria. Então, junto a tudo isso, nós vamos ter como resultado uma oscilação espiritual. Era um povo que, ora, estava muito bem, vivendo a plenitude da ação de Deus na sua vida, mas em determinado momento reclamando de forma assintosa. E aí, olhando para a igreja contemporânea, nós temos o mesmo problema. Nós vivemos um período de oscilação espiritual. Eu quero enxergar esse momento de pandemia como uma rica oportunidade que Deus está nos concedendo, a igreja e a quem não faz parte da igreja, de pensar de duas formas. Primeiro, a valorização do culto em si. Parece que o culto hoje em dia ele virou um ambiente social, um clubinho que a gente vai fim de semana, a gente vai quando a gente gosta de dizer que a gente faz parte. Somos de tal igreja, somos de tal denominação, carregamos mais bandeira que evangelho. E é uma oportunidade também que ele nos concede para avaliar o nosso estado com relação a ele. Qual a importância, qual a relevância realmente de Deus nas nossas vidas. E é uma oportunidade que ele tem nos concedido, vale a pena pensar sobre essas questões. E pensando nessas questões, nós vamos entender que ele tem muito a tratar conosco. Aqui nós estamos no Antigo Testamento.
Esses eram os principais problemas do povo, que também são problemas nossos. E foi estabelecida uma base educacional no Antigo Testamento, que nós chamamos de 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos vão sendo propagados pela pregação dos profetas do Antigo Testamento. Esses profetas vão dando um teor doutrinário, um teor educacional ao Antigo Testamento. No Novo Testamento os problemas continuam sendo os mesmos, com impacto menor. Porque ali no Novo Testamento nós vamos ter o contexto também de um império diferente, o império greco-romano, em determinados momentos. Nós vamos ter um contexto de religiosidade, como nós comentamos. E a partir daí, os 10 mandamentos eles não vão ser descredibilizados. Mas vai ser tomado um rumo de ensino diferente no Novo Testamento. E nós devemos enxergar como bases de ensino para o Novo Testamento algumas questões. Eu queria só elencar, destacar 3 aqui nessa manhã. Os princípios educacionais do Novo Testamento. Nós podemos resumir eles da seguinte forma. O primeiro seria os ensinos de Jesus. A grande figura, a figura que merece maior destaque, não só na perspectiva da Escritura, mas na perspectiva do Novo Testamento, é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas como Cristo trabalhasse essa questão de ensino? O ensino de Cristo, ele representa o pontapé inicial para os princípios de educação cristã no Novo Testamento. Aí, a partir daí, nós vamos enxergar aquilo que nós lemos no texto, os ensinos dos apóstolos. Como se discorria o ensino dos apóstolos? Esse ensino era a continuidade do ministério de Cristo, promovendo estrutura, crescimento e aperfeiçoamento para a igreja do Senhor já organizada. E por fim, nós vamos enxergar como princípio educacional do Novo Testamento o texto de Apocalipse. A última revelação, nós podemos dizer assim. O texto de Apocalipse é um texto que vem fornecer informações sobre como a igreja deveria se comportar na vida futura, se preparando para o retorno do nosso Salvador. Então esses são os princípios educacionais do Novo Testamento. E eu queria agora falar um pouquinho de cada um de forma parcelada, para que os irmãos tentassem acompanhar em casa. Nós não vamos deixar o assunto escasso, realmente, mas nós vamos tentar falar um pouquinho de cada um. Os ensinos de Cristo. Como se estabeleciam os ensinos de Jesus dentro da igreja do Novo Testamento? É necessário pensar todo o contexto. Jesus, como nós estávamos ele nasce em uma família simples, uma família de contexto judaico do Novo Testamento, uma família que vem de uma cultura de monolatria, adora um único Deus, são servos do Senhor. Então Cristo é orientado como humano, como rapaz, dentro desses princípios e cresce com esses princípios e com esses valores. Mas como Senhor, como figura divina no Novo Testamento, doutrinariamente falando, qual o posicionamento de Cristo? Como é que os ensinos de Cristo eles vão aparecer no Novo Testamento? Então, a princípio, sobre os ensinos de Jesus nós temos que pensar. Eles têm a sua fundamentação nos pilares do Antigo Testamento. Cristo não revoga em momento nenhum o Antigo Testamento. Cristo não anula o Antigo Testamento em hipótese alguma. Cristo ele cumpre o Antigo Testamento, mas ele estabelece um paralelo entre viver o Antigo Testamento de forma que agrada a Deus e viver os princípios do Antigo Testamento apenas com religiosidade. Então, o ensino de Jesus ele vai combater drasticamente a hipocrisia. O ensino de Jesus ele serve de forma muito assintosa para esse princípio, combater a hipocrisia, porque ele é pautado na perspectiva do Antigo Testamento. A partir daí nós vamos ver que o ensino de Cristo ele tem uma estrutura monoteísta, totalmente ligada ao Pai. E ligando-se ao Pai, ele faz atribuições a ele próprio. Mas o ensino de Jesus é estabelecido em um único Deus, em uma única visão para a igreja. E a partir disso, a estrutura monoteísta vai se transformando, dando um cunho doutrinário à igreja, é o que nós vamos chamar de cristologia, o estudo da pessoa de Cristo e as suas ações. E esse cunho doutrinário vai se transformar em reflexões. Os ensinos de Jesus, eles têm uma proposta reflexiva.
As parábolas tinham uma proposta reflexiva, os sermões tinham uma proposta reflexiva, os encontros de Jesus tinham uma proposta reflexiva, os milagres de Jesus eram milagres propositais. Eram milagres que serviam para fazer que a pessoa do milagre refletisse na sua própria condição e acerca do Senhor. As pessoas que estavam pudessem refletir também sobre tudo isso que estava acontecendo em nós. De estar delegando o conteúdo, nós pudéssemos refletir em todo o conteúdo quando nós lemos os ensinos de Jesus. A priori, essa é a fundamentação dos ensinos de Jesus no Novo Testamento. Dando sequência, os ensinos de Jesus eles promovem um ensino com simplicidade. É interessante, principalmente quem é da área de teologia, né, que geralmente a gente tenta complicar as coisas, não que seja ruim crescer teologicamente, estudar teologia. Não é, a igreja precisa olhar para Cristo e compreender as questões de Jesus como questões simples. Um evangelho apresentado da forma mais simples possível, de uma forma muito básica. Se nós pegamos a maioria das mensagens de Jesus, das pregações de Jesus, dos ensinos de Jesus, da forma como Jesus tratava as pessoas, e a gente quiser tentar fazer um resumo, um compilado de tudo isso, Jesus ele trabalhava na seguinte perspectiva. Jesus ele trabalhava com a apresentação de uma necessidade. Ele fazia a apresentação de uma necessidade. A partir de apresentar essa necessidade, ele fazia um convite e após esse convite ele fazia uma promessa. Como exemplo, a gente pode pegar Mateus 11, 28 como exemplo. Se você quiser abrir aí na sua escritura para a gente dar uma observada no texto, nós vamos entender a perspectiva do Evangelho de Mateus. É um texto conhecido dos irmãos e ele vai dizer, né? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pensando nessa perspectiva de ensino simples de Jesus, note que a estrutura é seguida. Cansaço, sobrecarga, necessidade de alívio, uma vida realmente castigada, seja ela de forma física ou espiritual. Aí, a partir dessa apresentação dessa necessidade, ele vai fazer um convite. O convite que ele faz é: venham a mim. Venham a mim, que em mim vocês vão encontrar resolução para essas questões. E a partir desse convite ele vai fazer uma promessa. E a promessa é: vindo a mim, vocês encontrarão descanso. Se nós pegarmos outros textos, a mesma linha de raciocínio, pegamos o Sermão da Montanha, nós pegarmos ali os textos de João, Cristo trabalha com a mesma linha de raciocínio, apresentar as necessidades do povo, a partir dessas necessidades fazer convites, e os convites de Jesus são relacionados a ele ou ao Pai, em junção com ele, são a apresentação da necessidade de arrependimento do povo. E a partir dessas necessidades ele faz convites, e a partir desses convites ele estabelece as suas promessas. Promessas de salvação, promessas de alívio, promessas de restauração, promessas de consolo. E assim se firmam os ensinos de Jesus no Novo Testamento. Tendo essa fundamentação e a promoção desse ensino simples, Cristo ele vai também uma estrutura de ensino, como nós mencionamos, uma estrutura de ensino reflexiva. O ideal de Cristo sobre ensino é de não deixar passar nada e não deixar se perder nenhuma oportunidade. Tem um comentário que eu gosto muito de me reportar a ele quando nós vamos falar de Cristo, principalmente falando dos ensinos de Cristo, que vai nos dizer assim, que embora seja algo já bem usado no Antigo Testamento, Cristo vai trazer à tona o uso dos sermões. Algo que já havia sido introduzido no contexto pelos profetas do Antigo Testamento, e esses sermões tinham a função de produzir imensa e profunda autoavaliação naqueles que os escutavam, e essa autoavaliação tinha como objetivo e resultado uma mudança de pensamento ao fim do ouvir esse tipo de
de comentário. Então, o ensino de Jesus no Novo Testamento traz à tona a questão da pregação em si, como nós temos hoje, e o objetivo dessa pregação, mais no texto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, é que haja, através da pregação, uma auto-reflexão nossa, íntima, particular. Ao ler cada passagem sobre Jesus, é necessário refletir sobre mim naquela passagem, não só sobre aqueles que vivenciaram aquela passagem. E assim se estabelece o ensino de Jesus no Novo Testamento. Passando dos ensinos de Jesus, nós vamos chegar também agora ao ensino dos apóstolos. Com relação ao ensino dos apóstolos, como é que se fundamenta o ensino dos apóstolos? O ensino dos apóstolos, a gente pode dizer que ele é uma junção daquilo que nós temos de profecias do Antigo Testamento com princípios educacionais dados por Cristo. O fundamento do ensino dos apóstolos segue essa linha de raciocínio. Por quê? Porque a igreja agora é uma igreja que está tomando cara como igreja cristã. Uma igreja agora que ela se divide da sinagoga judaica e ela começa a formar a sua identidade e ela começa a formar e a cumprir a ordem de Cristo de sair pelo mundo, de pregar o evangelho a toda criatura. E essa igreja ela precisa ter bases educacionais muito bem estabelecidas. Então essas bases elas vão ser buscadas no Antigo Testamento. Vai ter como cunho realmente os princípios dos 10 mandamentos, do código de ética do Antigo Testamento, mas ela vem agora implementada também com os princípios educacionais de Cristo. Ela vem agora recheada da simplicidade de Cristo. Ela vem recheada da autoavaliação dada por Cristo. Ela vem agora movida e comissionada pela pregação ensinada por Cristo. E ela tem como base o próprio Cristo. Se nós pegamos aqui o texto que nós lemos de Atos 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual seria a doutrina dos apóstolos? O que era o básico do ensino dos apóstolos? O ensino básico dos apóstolos é: Deus criou o mundo, criou o homem peca, o homem cai. A partir dali Deus começa a mostrar ao homem seu plano de redenção para o próprio homem. Esse plano de redenção passa pela pessoa de Cristo. Cristo vem ao mundo nascido de mulher. Esse Cristo morre numa cruz por homens pecadores. Esse Cristo que morreu numa cruz por homens pecadores, ele ressuscita ao terceiro dia. E esse Cristo que ressuscitou é o Cristo que vai voltar para buscar a sua igreja. Então esse é o ensino básico dos apóstolos, a apresentação do plano de salvação de uma forma simples, mas de uma forma que seja compreendida pela igreja. E não só uma forma que seja compreendida pela igreja, mas uma forma que possa ser passada adiante. E nós temos uma grande dificuldade em passar e apresentar o plano de salvação, porque quando nós queremos apresentar o plano de salvação, nós enxergamos Deus de duas formas, como Senhor e como Salvador. Nós temos uma facilidade muito grande de apresentá-lo como Salvador, mas uma dificuldade muito grande de apresentá-lo como Senhor, como consumador desse plano. E a partir daí nós, mais uma vez, enxergamos a necessidade de princípios educacionais dentro da igreja, para que a gente possa voltar a olhar o ensino dos apóstolos, a olhar como os apóstolos conduziam as questões da igreja, e tudo isso é para o aperfeiçoamento da nossa igreja. É assim que se desenvolve o ensino dos apóstolos, porque eles têm como fundamentação as profecias do Antigo Testamento, juntando com o ensino de Cristo em relação à igreja. Eles têm como base a apresentação do plano de salvação, a base doutrinária do ensino dos apóstolos, salvação desde a criação até a redenção. E eles têm como objetivo, qual é o objetivo do ensino dos apóstolos? E isso a partir de Atos, nós vamos passar pelas cartas de Paulo, as cartas de Pedro, Tiago, Judas, João, tudo isso. Qual é o objetivo dessas questões apostólicas? Orientação. Esses são os objetivos de ensinar no Novo Testamento, a partir dos apóstolos. Orientação à igreja do Senhor. A igreja do Senhor ela precisa ser orientada. Capacitação dessa igreja. Capacitação para quê? Para viver em sociedade, juntos, em comunhão. E capacitação para viver fora. Nós temos que ser exemplos fora da igreja também. Orientação, capacitação, aperfeiçoamento dessa igreja, aperfeiçoamento do corpo de Cristo, evangelização e, a partir disso tudo, desenvolvimento da vida em sociedade. Nós não podemos olhar a igreja do Novo Testamento e pensar que a igreja do Novo Testamento é uma igreja que mira só o céu. É uma igreja que tem
como alvo a perspectiva da vida eterna, a perspectiva do céu, que deve ser a nossa perspectiva também. Mas é uma igreja que é muito interligada às questões de sociedade. Paulo, Pedro também vai trabalhar muito esses princípios. Tiago trata, mas não com tanto afinco como Pedro e Paulo, trabalhar a questão de viver em sociedade, deveres sociais. Paulo e Pedro vão trabalhar questões conjugais, Paulo e Pedro vão trabalhar questões com os fracos na fé e com os irmãos dentro da igreja. Paulo e Pedro vão trabalhar questões de vida trabalhista, de cunho trabalhista, servos e donos e patrões. E Paulo e Pedro vão ter uma preocupação muito grande com as questões de pecado dentro e fora, como isso precisa ser tratado também com relação aos irmãos. Vão trabalhar as questões de santificação do povo de Deus, que são necessárias dentro da casa do Senhor. E esse ensino dos apóstolos vai ter como resultado, vai ter como objetivo o aperfeiçoamento da igreja. Essa igreja é a igreja que começa a aparecer com muita força após o novo. Nós vamos ver que a igreja ela ganha um status em um meio social. Esse período vai passar, é óbvio, vai se entrar num período de idolatria, vai se criar o contexto da mariolatria também. A igreja ela vai perdendo a essência escriturística, ela vai se estabelecendo em cima de tradições e vai perdendo a sua essência. A gente vai caindo nos erros do povo hebreu do Antigo Testamento, desconhecimento de Deus, politeísmo, idolatria gigantesca, perda de moralidade, perda de ética, perda de espiritualidade, e aí sim nós vamos chegar ao contexto da reforma, que realmente ali é necessário que Lutero, que Calvino, que todos que passaram daquele período, eles tomassem alguma atitude para que a igreja ela voltasse a recuperar os seus princípios educacionais. Por fim, dos princípios educacionais do Novo Testamento, os ensinos de Jesus, o ensino dos apóstolos, nós vamos ter o ensino da revelação, o ensino de Apocalipse. Talvez os irmãos tenham ficado até ansiosos, pensando que nós vamos trabalhar as questões simbólicas do Apocalipse e dar uma explicação gigantesca sobre o Apocalipse. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção de falar sobre o Apocalipse é de mostrar a importância do Apocalipse, mostrar a importância do livro no Novo Testamento como ensino para a Igreja do Senhor. Em outra oportunidade, talvez a gente aborde essas questões mais profundas do Apocalipse, mas hoje nós devemos entender o quê? Qual a fundamentação de Apocalipse? Apocalipse tem sua fundamentação nas visões de João, dadas pelo Senhor. Para quê? Para que Deus concede visões a João nesse momento? Deus concede visões a João nesse momento, cerca de 100 anos mais ou menos depois da ascensão do próprio Cristo. A igreja já tinha forma, a igreja já estava estruturada, já havia igrejas divididas em cidades, a igreja já tem a orientação dos apóstolos, a igreja já tem o ministério de Paulo, o ministério de Pedro, o ministério de João, o ministério de Tiago, o ministério de Silas, o ministério de Timóteo. A igreja já tem uma boa estrutura, mas Cristo não voltou ainda. E a igreja do passado, a igreja do Novo Testamento, nós precisamos pensar que era uma igreja que vivia a expectativa da volta de Cristo a qualquer momento. Para ontem, a igreja do Novo Testamento vivia essa expectativa. Hoje nós estamos perdendo essa expectativa. Talvez nós nem terminemos essa live e ele volte para nos buscar. Esse seria o nosso desejo, seria o desejo do nosso coração. Seria que Cristo voltasse para nos buscar, mas caso ele não volte, é necessário algo que nos doutrine, algo que nos ensine a esperar por ele, a perseverar, a manter acesa a nossa esperança. Essa é a fundamentação do Apocalipse. Preparar a igreja ao longo dos tempos, independente de quanto tempo dure. O que está relatado em Apocalipse é o que vai servir de preparação para a igreja. Qual a base do Apocalipse? Tem como base a apresentação de acontecimentos futuros, de formas, horas, literais ou simbólicas, tendo em vista o posicionamento daqueles que servem a Deus. O livro de Apocalipse é escrito para os cristãos, embora a gente queira dar cunho a outras religiões, a outros grupos filosóficos, querer fazer pontes com política, querer fazer pontes com um monte de coisa. Existe como fazer essas pontes. Mas o livro de Apocalipse foi escrito para quem? Para a igreja. Para a igreja do Senhor. Para que a igreja observe o que vai acontecer à sua volta. Para que a igreja ela possa se posicionar em relação ao que vai acontecer à sua volta. E para que a igreja tenha conhecimento do que vai acontecer à sua volta.
Mateus 24, o grande, famoso sermão escatológico, né? Eu acho interessante até o próprio versículo 24 de Mateus 24, né? O próprio Cristo falando aos seus discípulos, preparando os seus discípulos. Eis que vos aviso antecipadamente. Cristo não deixou ninguém desavisado sobre o que aconteceria com a sua igreja. Cristo deixou todo mundo bem orientado, bem ciente do que haveria de acontecer com a sua igreja. Daí, nós continuamos ressaltando com os irmãos a necessidade de estudar a palavra do Senhor, de ter ensino de fato e de verdade na casa do Senhor. Não tem nada a ver com a reforma protestante, é algo que vem do ideal de Deus para o seu povo. Desde o Antigo Testamento até o Novo, se espalha, se estende até hoje a sua igreja. Qual o objetivo, então, do Apocalipse? O objetivo do Apocalipse é o mesmo do ensino dos apóstolos. Orientação, capacitação e aperfeiçoamento da igreja. Para quê? Para a evangelização e o desenvolvimento da vida em sociedade. Esses são os princípios do Apocalipse, da revelação, que está no finalzinho da Escritura. Então, eu queria encerrar esse momento de EBD com os irmãos, pensando em algumas conclusões sobre as questões de ensino na Igreja do Senhor. Nós vimos um pouco de como era o Antigo Testamento, um pouco de como se aplica os princípios de ensino no Novo Testamento, através de Jesus, dos apóstolos e da revelação do Apocalipse. Como resultado, como reflexão, o que é que nós temos para a nossa vida a partir desse momento que nós estamos partilhando aqui? A priori, a princípio, vou deixar anotado aqui para os irmãos. Primeiro, o ideal de Deus para o seu povo é que ele seja doutrinado, ensinado, e que a sua palavra ela seja preservada e passada adiante ao longo das gerações. Nós não sabemos em que momento ele pode ou não voltar. Então existe uma necessidade gigantesca de passar adiante o conhecimento que nós temos acerca do nosso Senhor. Isso nós vamos fazer de forma familiar em nossas casas, com os nossos filhos, sim. Mas como é que nós devemos fazer isso? Dentro da igreja. Estudando a palavra de Deus dentro da igreja, estudando sobre o Senhor dentro da igreja. Como nós pensamos, a educação cristã é uma prerrogativa de Deus desde o início dos tempos para a sua igreja, para o seu povo. Então, estudar a palavra de Deus não tem nada a ver com fazer parte da igreja tradicional, fazer parte da igreja mais doutrinária. Estudar a palavra de Deus faz parte do povo de Deus. É uma necessidade de todo e qualquer cristão ao longo da sua vida. Por fim, as igrejas que não são educadas e não recebem os devidos ensinos da parte de Deus, têm conhecimento limitado acerca de Deus, não conseguem viver em comunhão com Deus e com os homens e desconhecem a experiência de viver em santificação. Esses são os perigos de viver sem estudar, sem ensino dentro das nossas igrejas. Nós vamos viver um conhecimento limitado acerca de Deus. Ao longo das situações nós vamos ser levados pelos ventos de doutrina que existem por aí e vamos nos sentir enfraquecidos diante de momentos como esse que nós estamos vivenciando de pandemias. Pode olhar que a igreja ela tem diversos posicionamentos ao longo desse momento e cabe a nós olhar para a Escritura, olhar para a palavra do Senhor e entender o controle de todas as coisas que nós devemos continuar esperando nele. A igreja que não desfruta de ensino, não desfruta de conhecimento de Deus, ela tem dificuldade para viver em comunhão. Ela não sabe trabalhar as questões de pecado, ela não sabe trabalhar as questões de santificação. Isso prejudica o viver em comunhão. E a orientação do Novo Testamento para a igreja do Senhor é que nós devemos nos esforçar para manter o vínculo da unidade pela paz em Cristo Jesus. Então que nessa manhã, uma manhã muito proveitosa, onde nós podemos estudar um pouco da palavra de Deus, você possa refletir na sua casa, como você está, nos princípios educacionais do Novo Testamento, princípios educacionais do Antigo Testamento, a vontade de Deus para a minha vida, para a vida da sua igreja, a vontade de Deus para mim e para você. E lembre que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita, agradável e soberana. Nós vamos observar as perguntas que foram feitas aqui por todos. Nós vamos tentar responder a todos. Talvez mais tarde nós estejamos postando alguma live, dando alguns esclarecimentos aos irmãos que continuaram fazendo perguntas aqui. Nós não pudemos acompanhar todas, mas o que nós deixamos de mensagem final
para os irmãos. Não perca nenhuma oportunidade de estudar a palavra de Deus. Valorize a igreja. Quem seja da 8ª igreja congregacional ou não, valorize culto de ensino, culto de doutrina, valorize seminários, valorize cursos de liderança, valorize a escola bíblica dominical. Nós vamos estar falando semana que vem sobre a importância da escola bíblica dominical, sobre como aconteceu toda essa transformação pós-reforma e como nós temos hoje o ensino, esse ensino que temos dentro da casa do Senhor. Então nós aguardamos vocês. Esperamos que tudo isso já tenha passado. Esperamos que do nosso Senhor, domingo que vem, nós já possamos estar na casa do Senhor, compartilhando a palavra de Deus com os irmãos lá no templo. Mas se assim não for possível, nós vamos estar aqui partilhando também com os irmãos. Queremos convidar os irmãos, logo mais às 18 horas, nós vamos ter o nosso culto de louvor e adoração, a nossa celebração pública ao Senhor. Obviamente que não tão pública, porque nós não podemos participar de ajuntamentos, mas nós vamos estar transmitindo o nosso culto para os irmãos. Então nós queremos convidar a todos às 18 horas. 8ª Igreja Evangélica Congregacional Vale da Bênção. Nós estamos defendendo estamos usando a tecnologia que o Senhor nos forneceu pela sua sabedoria para assim promover o Evangelho em tempos de crise. Deus abençoe os irmãos. Grande abraço. Fiquem na paz.